aqui hoje bater um papo com o meu médico, instrutor de mergulho e amigo, Gabriel Gami. O Gabriel, ele é médico especialista em medicina esportiva, responsável pelo ambulatório de medicina dos esportes de aventura da Escola Paulista de Medicina, e é instrutor de mergulho há mais de 30 anos. Viajou o mundo mergulhando com dezenas de espécies de tubarões em todos os oceanos. Gabriel, eu queria começar perguntando para você, assim, um pouco sobre a sua carreira de mergulhador. Quando começou, quantos mergulhos já fez e como você se apaixonou por esses bichinhos que são os tubarões. Bom dia, Daniel, grande amigo, bom dia a todos. A coisa é engraçada, eu era sextonista de medicina e tinha ido tirar férias em Santa Catarina, fui pegar onda, eu era surfista, né? Não tinha onda, algo que a gente aprender é pegar o que a natureza te dá. Então a natureza não me deu onda e um amigo tinha uma máscara. Naquele momento eu achei aquilo uma babaquice, mas botei a máscara no rosto para ver que o mar calmo que não tinha onda que tinha embaixo e me apaixonei pela atividade. Comecei então a mergulhar. Obviamente, o estudante de medicina não tinha dinheiro para curso de mergulho, que eram escassos naquela época, muito escassos, Estamos difíceis. falando na década de 70, final dos anos 70, é isso, Gabriel? Começo dos anos 80. Tá. Começo dos anos 80. E aí, quer dizer, quando eu estava na residência de pediatria, por sinal, eu consegui o dinheirinho, fui fazer o primeiro curso de mergulho. Terminei a residência, dei o diploma para o meu pai e falei, vou trabalhar como instrutor de mergulho. E com isso, quer dizer, a minha vida deu uma guinada de 180 graus, eu pude rodar o mundo, pude conhecer pessoas muito legais, pude ter um contato com a natureza bastante importante, e aí veio aquela mística do tubarão, que era um bicho que eu queria ver, coisas de moleque do filme, maldito filme do Spielberg, o Tubarão, e assim por diante, mas nunca via, porque não é tão simples assim. Do mesmo jeito que a gente tem contaram para a gente um monte de histórias ruins a respeito dos tubarões, eles também não gostam. Alguém contou para eles que o ser humano é mau, que o ser humano pesca. Deve ter tido um Spielberg para eles Teve um também. Spielberg dos tubarões. E demorou alguns anos aí, até que eu consegui, nas Bahamas, com Alcides Falange, fazer o primeiro mergulho com uma espécie de tubarão mais parecida aí com o que a gente vê. E assim foi, eu me apaixonei pelo bicho e quando deixei a medicina, quando deixei o mergulho há 10 anos atrás para refazer minha carreira na medicina, com a medicina esportiva, ficou uma lacuna, porque as pessoas me procuravam, pô, Gabriel, e aí, cara? E então eu continuei fazendo viagens, poucas viagens por ano, para levar a turma para conhecer os tubarões, e tive a oportunidade, você me estimulou bastante, de escrever o livro. Gabriel, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre essa decisão. Quer dizer, quando você é sextoanista, o curso de medicina não é exatamente um curso fácil nem de entrar nem de sair. Quer dizer, você deve ter investido muito enfim, da sua força de vontade nisso. Teu pai é médico. Como é que foi essa decisão? E como é que tua família levou? Como é que você encarou desistir da medicina por um tempo, quer dizer, suspender, porque na verdade você voltou, você nunca deixou de ser médico, na verdade, né? Você não era praticante, ou pelo menos não praticava no dia a dia. E como é que foi isso em termos familiares, em termos pessoais? Eu gostaria muito de saber disso, eu acho que quem está assistindo também. Então, na verdade, o grande drama foi na residência, quer dizer, porque eu estava tirando o título de especialista, tirei, mas deu 2, 3 meses antes de terminar, eu fui embora para Cozumel, no México, fui fazer o curso de guia de mergulho. Obviamente, meu pai não ficou nada feliz, mas o meu pai teve uma postura fantástica. Ele fez o que me ajudou a ter sucesso na vida. Falou, olha, filho, você teve casa, comida, o apoio, porque a vida de um médico no começo não é nada fácil, mas acabou. Você continua tendo casa e comida, o resto você se vira, porque eu discordo da sua decisão, mas se vira aí, meu.
E foi o que eu fiz. Eu me virei, montei minha primeira escola de mergulho com um amigo, foi uma cacetada, porque você não tem experiência nenhuma no comércio, e me estrepei pra caramba. Depois tive a oportunidade de entrar de sócio no Projeto Aqua. Aí meu pai, percebendo que eu estava me dedicando bastante à atividade, eu acho que o que você quer que queira fazer na vida, você trabalha com diversos autores que vieram das mais diversas profissões. O Caco na corrida, educador, autores mais variados, e cada um se dedica no que faz. E meu pai percebeu a dedicação e, na época, eu não tinha dinheiro para entrar de sócio na Claumar com o Claudião, o grande Claudião Guardabassi, me emprestou o dinheiro, eram tempos melhores. Um ano depois, eu estava lá devolvendo o dinheiro para ele. Eu só queria ter certeza que você ia devolver, guarda esse dinheirinho aí, obrigado. Enfim, aí minha carreira decolou no mergulho. Então é difícil, você é um pouco estigmatizado, médico, não sei o quê, instrutor de mergulho. Eu devo muito mais eu me entendo muito melhor médico com tudo que eu aprendi no mergulho do que na medicina. Para mim, aprender medicina foi natural. Minha família tinha um hospital, meu pai e meus tios eram médicos, então eu vivia medicina 24 horas por dia. E a medicina não tinha me humanizado. O que me humanizou foi o mergulho. Pessoal que está assistindo, a gente vai falar muito sobre tubarões, mas a gente vai aproveitar, como o Gabriel tem dupla carreira, então a gente vai aproveitar também os conhecimentos dele sobre medicina. Então vocês podem, ele quer falar, a gente vai falar um pouquinho também sobre a situação atual, pandemia, etc. Então, quem quiser fazer perguntas sobre isso também, a gente vai acompanhando ao longo do papo, tá? Vamos nos manter ainda nos tubarões, mas em breve a gente vai falar um pouquinho também sobre pandemia, enfim, como está a situação atual aqui do país e do mundo. Gabriel, você citou o famosíssimo livro, o filme de Tubarão, do Steven Spielberg. Por que as pessoas têm medo de tubarão? Porque muita gente tem medo de tubarão, né? Sem dúvida nenhuma, você não tem, eu também não tenho, mas muita gente tem medo de tubarão. A culpa é dele? É do Spielberg? Não, ele é um colaborador. A culpa não é dele. Houveram. A gente sabe, existe uma pequena quantidade de ataques de tubarões a seres humanos. Algumas pessoas preferem até evitar o termo ataque e usar o termo acidente. Menos de 100 acidentes por ano no mundo, com poucas fatalidades. No mundo, hein? Estou falando. Mas houveram períodos um pouquinho maiores. Os naufrágios da Segunda Guerra são um exemplo. Alguns tubarões chegavam por causa daquela movimentação de diversos componentes sensoriais na água, e o tubarão chegava e ele é um predador. Ele é um predador preparado para morder. Só não é preparado para morder o ser humano, mas ele pode. Então, se você olhar, eu vou só antecipar um negócio, você olha para a mídia atual, o cara te dá uma notícia, ontem deram uma notícia de 400 fatalidades de Covid no Brasil, esquecendo de dizer que não foram de ontem. Foram de dias aí, resultados. Nota de rodapé. Está na nota de rodapé escondidinho. Pois é. Com o tubarão é a mesma coisa. Então, tubarão morde pescador. Esqueceu de dizer que o pescador levou o tubarão para a praia, o animal vivo se debatendo, e o tubarão vai ainda pegar na boca do tubarão para abrir, para mostrar para as pessoas, e toma uma mordida. Então, alguns dos acidentes são assim, realmente. Outros são aquele erro de identificação e a mídia bota a notícia daquele jeito, né? Primeiro, para ganhar audiência, bota em letras vermelhas, gigantes tubarão, ataca banhista não sei aonde. Existem acidentes mais sérios? Existem realmente, mas são muito poucos. Agora, você, no começo do livro, o Lawrence está contando uma experiência que teve contigo em Guadalupe, e depois você fala um pouquinho mais ao longo do livro, de mergulhar fora da jaula com o nosso querido tubarão branco. Isso daí é um pouquinho arriscado demais também, Gabriel? Então, me perguntaram, a turma felizmente tem fugido um pouco das notícias do Covid e tem entrado aí em natureza. E me perguntaram desse episódio, e a gente discutiu bastante, eu e o Lau, que é um grande amigo, a gente discutiu como fazer isso de maneira segura. Em Guadalupe, a água é muito limpa, a gente ficou muito próximo da gaiola o tempo inteiro,
E o que o Lawrence queria era passar a mensagem, que ele não está lá para morder a gente, realmente não estava. Mas era uma condição particular e especial, com água muito limpa. E o que aconteceu, né, naquele episódio é que toda vez que a gente saía da gaiola, o tubarão se afastava, ele não se aproximava. E a turma que estava na outra gaiola estava uma fera. Eu falei, Lau, a gente vai tomar mordida. Vai ser dos mergulhadores lá em cima, que eles estão nada contentes com a gente. Aí fizemos a imagem, voltamos para a gaiola, onde depois pudemos fazer imagens muito mais próximas, que aí o tubarão se sentia à vontade. Porém, o tubarão branco tem aquele padrão de ataque para pegar os mamíferos marinhos, que é a emboscada vertical. Então ele vai para o fundo, com a nadadeira caudal super potente, ele dispara, e se você imaginar um animal que tem o corpo fusiforme, de baixo para cima, em alta você não enxerga. É um tiro. É um tiro e você não enxerga. Então eu também percebi em outra viagem de dentro da gaiola, eu vi um tubarão simulando emboscada vertical e falei, eu não voltaria a mergulhar com o tubarão branco fora da gaiola, não. Sem dúvida, isso daí é algo que, enfim, não faça em casa sozinho, né? Não faço. Agora vamos falar sobre a parte boa. Conta pra gente alguns mergulhos inesquecíveis, ou um mergulho inesquecível que você teve com tubarões. Eu fiz alguns com você lá em Galápagos, mas enfim, como você mergulhou um tantinho a mais do que eu, o Gabriel acho que tem mais de 5 mil mergulhos, né, Gabriel? Com certeza, bem mais que 5 mil mergulhos. Não entrega a minha idade. Imagina, já que você estava em medicina no começo dos anos 80, eu já entreguei bastante, meu amigo. Mas então, diga lá. A turma, se você perguntar para a maioria dos mergulhadores, é o tubarão-baleia, e que aquela experiência, você teve contato com o bicho. Sensacional. Mas eu ainda acho que o tubarão-baleia está cruzando a natureza comendo plâncton, aquele negocinho microscópico, e nós somos um mero obstáculo que pode atrapalhá-lo. Ele não interage com o ser humano de verdade. O tubarão-tigre, em contrapartida, é um tubarão super interativo, ele só vem com engodo quase exclusivamente, ele pode até vir investigar os mergulhadores e tal, mas sem comida na água ele não vem. E ele delimita o espaço, ele bota um olhão em você, ele investiga a sua câmara. É preciso cuidado, nós estamos falando de um animal que pode chegar a 6 metros, é um dos 3 mais envolvidos em acidente com o ser humano, mas na atividade de mergulho eu não acho. E já fui bastante, foram 10 anos seguidos indo para a África do Sul mergulhar, e depois nas Bahamas tenho ido quase que todo ano mergulhar e encontrar tubarão-tigre, é uma interação fantástica. Recentemente um deles resolveu testar o flash da minha câmera, que é outro questionamento, será que o tubarão atrai ou é repelido por ondas eletromagnéticas? Cada animal reage de um jeito, cada espécie reage. E esse aí particularmente gostou de alguma coisa do meu flash, deu uma bocanhada, mas percebeu que não era comida e largou. E foi no flash. Esse foi bem inesquecível. Foi inesquecível. Sem dúvida nenhuma. E em relação a, você está falando sobre shark feeding, né? Alimentação dos tubarões. Você acha que essa atividade é uma atividade legítima? Não acostuma mal os tubarões? Então, eu acho sim, que é legítima. Você tem que ver o bem versus o mal do que você faz com o negócio. 99% das pessoas nem no mar vão, não tem contato com o mar, não tem condição econômica ou moram geograficamente muito longe do mar. A maioria dos mergulhadores nunca vai ver um tubarão na vida, porque os oceanos não são ricos em tubarão como a gente imagina. Boa parte das espécies está em grande decadência por causa da sobrepesca e da pesca predatória. E então o tubarão acaba sendo o que a mídia conta, o que um filme conta. Então, ao atrair o tubarão, ao fazer o engodo, você pode, com algumas espécies, mudar o comportamento um pouco. O tubarão não tem tanta inteligência assim, também nem tanto condicionamento, mas você muda. E, por outro lado, você dá importância, as pessoas começam a entender melhor o tubarão, o engodo ajuda você a estudar também o comportamento do tubarão, e o tubarão, em vez de virar aquele aspecto econômico da pesca, até que acabe o tubarão, ele vira o turismo, a atração
das pessoas pelo tubarão. Algumas ilhas das Bahamas têm grande entrada econômica às custas do mergulho com tubarão. Ou seja, é legítimo desde que não se exagere. Quer dizer, se começar a fazer isso em todo lugar do mundo, com uma quantidade enorme, etc., você vai modificar demais o ecossistema, enfim, aí não vai ser legal. Exatamente. Faça com critério. É o que falta no mundo em geral. As pessoas gostam de fazer as coisas, só não pesam os critérios para fazer. O Gabriel, não é só conhecedor na prática, ele é conhecedor também muito da teoria sobre tubarões, ele estuda profundamente. No livro vocês vão poder encontrar, tem um capítulo sobre biologia dos tubarões, enfim, e uma das partes que eu acho mais interessantes, que eu gostaria muito que você comentasse um pouco, é o darwinismo intrauterino dos tubarões. Quer dizer, não sei se todas as espécies, mas imagino que várias delas, os mais fortes, eles começam a rangar os mais fraquinhos dentro do útero da mãe, ou seja, nascem só alguns menos tubarões porque uns já almoçaram ou jantaram outros. Então, a gente tem 3 tipos de reprodução de tubarão. Nisso, o tubarão é mais esperto que o resto dos peixes. O peixe comum desova na água, e quando ele desova, é um festival, é um sashimi a live, todo mundo come aquele que desovou. Mas ele solta milhões de ovos, obviamente. O tubarão tem a reprodução vivípara, ou seja, o animal nasce, já se forma igual o bebezinho dentro do útero, e aí sim, alguns vão comer os outros menos desenvolvidos. Então ele usa até a alimentação intrauterina. Outros são ovovíparos, que tem ligação placentária, mas também tem o ovinho, e ele aproveita o resto do ovo, que é um alimento de alto valor biológico, e come as ligações ovovíparas também. E tem, raramente, os ovíparos, mas mesmo ovíparo, o tubarão é inteligente. Ele coloca o ovo nas pedras, são ovos sésseis que não ficam nadando aí, boiando na natureza para serem digeridos. Que vale lembrar, Daniel, que o livro ainda está para download, a versão digital ainda está para download gratuito até depois de amanhã, é isso? Até domingo, eu acho, isso. Até domingo na Amazon do Brasil. Download gratuito. Ajudá-los a passar esse momento com leitura. E outros autores da Labrador também fizeram a mesma coisa. Opa, travou? Um pouquinho, mas estamos no ar ainda, está tudo certo. É verdade que muitas espécies de tubarões não podem parar de nadar? Se eles pararem de nadar, eles morrem? Algumas espécies têm uma especialização dentro das fendas branquiais ou dentro da sua boca, que consegue bombear sangue mesmo com o animal parado, para que esse sangue passe pelas fendas branquiais e seja oxigenado. Para que o tubarão seja oxigenado através das fendas branquiais. Algumas espécies realmente não param muito pouco. É verdade. Bom, dorme com o olho aberto e um olho fechado, é isso? Não, nós não podemos dizer que o tubarão dorme, né? Alguns tubarões descansam. Entender a inteligência desse animal é muito complicado. Sim, para a gente já partir um pouquinho para depois outras questões em relação à medicina no momento atual que a gente está passando, eu queria saber qual a importância dos tubarões para o equilíbrio do ecossistema marinho. Quer dizer, e se a gente acabasse com os tubarões? Eles já são topo da cadeia alimentar, qual seria o problema? Então, os problemas não é que seriam, são, porque já estão acontecendo. Então, em alguns lugares onde o tubarão predava focas, houve uma proliferação exagerada de focas que estão acabando com o arenque, com peixes no Pacífico Norte e assim por diante. Estamos falando de desequilíbrio até econômico, porque a população depende. Falar que vamos virar completamente veganos, não tenho nada contra o vegano, vegetariano, mas o planeta ainda tem, porque vai haver desequilíbrio. Nós não estamos prontos para nutrir completamente o planeta com uma alimentação vegetariana. A gente depende, por exemplo, do peixe. Esse é um exemplo claro aí e que já está acontecendo com algumas espécies. Bom, você nos disse que há mais ou menos 10 anos você começou a fazer essa volta à medicina, mas você praticou medicina eu lembro quando a gente viajou para Galápagos, você falava bastante, eu acho que você deu inclusive uma palestra para a gente, se eu não estou enganado, sobre câmara bariátrica, enfim, problemas que podem acontecer. Bariátrica, aqui falhou.
hiperbárica, você falou sobre isso, sobre mergulhos descompressivos, etc. e tal. Quer dizer, você continuou praticando um pouco a medicina, sempre ligado ao esporte. E Sim. aí, quando você resolveu voltar para a medicina de vez, você veio nessa direção da medicina esportiva, né? Principalmente É, esportes de aventura. durante a minha carreira de instrutor de mergulho, eu parei um tempo também e me formei. Não é uma especialidade reconhecida, é uma subespecialidade em medicina hiperbárica. E, por motivos éticos, eu não quis trabalhar com isso, porque eu era dono de uma escola de mergulho. Fazer aprovação de candidatos a mergulho para o seu negócio é um pouco antiético, mas eu sempre estudei a medicina do mergulho, dava orientação aos mergulhadores, era colunista de revistas de mergulho, já dava aula na Escola Paulista de Medicina, eles tinham já as primeiras pós-graduações de medicina da esportiva, eu dava aula de medicina de mergulho para eles. Então eu estava envolvido, mas eu não fazia atividade profissionalmente. E aí, quer dizer, naturalmente, minha vida é ligada ao exercício, ao esporte. Há 10 anos, quando minha filha nasceu, eu quis parar de viajar bastante e a medicina esportiva é onde eu me encaixava bastante. Uma paixão que eu sempre tive pelo esporte, associada à necessidade que eu vi dos esportes de aventura, que por si só não é uma especialidade, mas está dentro da medicina esportiva, de orientar melhor esses atletas aí das diversas atividades de aventura, além, obviamente, de usar o esporte como uma ferramenta de saúde para as pessoas. Todo mundo acha que eu atendo atletas. Pessoas aí como você, tal, são 5% do consultório, corredores, triatletas, etc. 95% das pessoas, simplesmente, a gente usa o exercício físico como mais uma ferramenta de saúde. Bom, e às vezes essas pessoas que são 5% exageram um pouquinho, né? Como diz meu médico, de vez em quando. Essa é uma conversa para a próxima consulta. Ah, eu acho que eu não vou nessa. Enfim, é só um depoimento. O Gabriel realmente é um médico de mão cheia. Eu realmente recomendo, entende bastante de medicina. Puxa, é muito bom consultar com ele, até porque ele também, como ele tem essa vivência esportiva, a ligação entre as duas é muito importante para quem faz esporte ou para quem quer ter uma saúde muito boa. E aí eu emendo a pergunta em relação ao momento que a gente está passando. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exercício e saúde mental durante essa quarentena que a gente está passando e que, pelo jeito, vai se estender um pouquinho mais aí. A gente tem mais um tempo aqui dentro de casa. Então, Daniel, eu estou assustado com o que eu tenho ouvido de alguns pacientes, de alguns amigos, nego trocando o dia pela noite, atividade física zero, de pessoas que eram ativas, o indivíduo largado no sofá. Primeira lição, pessoal: sofá mata muito mais que a Covid. Mata mesmo. É assustador ver o cara deitado o dia inteiro. Eu podia listar aqui, seria uma live, falar dos problemas de você ficar parado o dia inteiro. Trombose, tem pessoas que já tinham alguma condição clínica, o cara infarta e está com medo de ir no hospital, está morrendo em casa. Pois é. Vale a pena mencionar para todos também que os hospitais estão prontos, eles têm área para isolamento e tem área para pacientes que não são associados à Covid. Então, não retarde um atendimento médico quando você precisa. Agora, ir passear no pronto-socorro não é um programa gostoso, mas se você realmente precisa, ligue para o seu médico ou vá no pronto-socorro. Não retarde atendimento médico quando realmente você precisa. Agora, a turma podia usar do problema uma oportunidade. Eu tenho alguns amigos que estavam fora do peso, depois de uma bela bronca minha, estão aí fazendo mais atividade física em casa e, eventualmente, caminhando ou correndo na rua com todos os cuidados, distanciamento, máscara e assim por diante. Porque eu acho. Você sabe, o Daniel me conhece faz tempo, sabe que eu não tenho muitas papas na língua. Nenhuma. Então, é muita conversa furada falar que você pode ir no supermercado e falar que você não pode correr na rua. Qual é o maior risco? Me desculpem, é você ir no supermercado onde você não consegue o tempo inteiro. Você está pegando, provavelmente, num alimento que alguém pegou. Se você usar a luva, não faz diferença nenhuma, porque daqui a pouco você esquece e encosta no rosto.
você tem muito mais gente numa área menor, numa farmácia talvez não seja pior, no começo estava pior, que as farmácias viviam lotadas. Todo mundo queria o álcool gel, com medo de acabar, agora já percebendo que o álcool gel virou um grande negócio e veio para ficar, né? As medidas de higiene a gente vai ter que se acostumar com elas, mas não, correr é perigoso. Para quem eu não sei. Talvez para quem nunca correu, vai sair correndo direto, se machuca. E tem uma série de problemas. Os educadores estão fazendo um excelente trabalho, o educador físico, colocando lives, posts de exercícios que você pode fazer em casa. Se você olhar, o Daniel está sentado reto aí, eu também. Postura, eu não tenho nada contra militares, eu admiro a carreira militar, eu só tenho contra aquele que está lá supostamente em cima. Mas a postura do militar sentado é muito boa. 90 graus a perna, né, com a cadeira na altura correta, 90 graus o quadril, e você pode até esticar mais para trás as costas, mas é cintura contraída, core contraído, manter essa musculatura, senão já você vai arrebentar a sua coluna com tanto tempo no sofá. Ah, estou vendo uma série, Gabriel. Então deita no chão, meu amigo, e faça alguns abdominaizinhos, faça alguns exercícios, mantenha atividade física. Procure, se você tem um educador físico, garanto que ele tem para você uma aula online ou algum programa para te ajudar. Não fique parado e saia no sol, pelo amor de Deus. Tenho conversado com amigos psicólogos, psiquiatras, a quantidade de casos de depressão aumentou barbaramente. E uma das coisas é a perda do nosso ciclo hormonal. A luz do sol, lembre-se que nossos hormônios funcionam baseado num ciclo de 24 horas. Então, o sol é um sinalizador, como a noite é um sinalizador, e não a tela do seu iPhone ou iPad, que é um péssimo sinalizador. Essa parte de saúde mental, inclusive, que você está citando, ontem mesmo a minha irmã, que é psicóloga, mora nos Estados Unidos, ela publicou um artigo na Veja Online, eu vou até passar para você, em que ela fala um pouco também sobre quando a gente começar a sair dessa quarentena, quer dizer, como é que as pessoas vão lidar com a nova realidade do mundo, porque o mundo mudou. Quer dizer, o mundo está mudando, vai mudar, quer dizer, não é que amanhã, o dia 10 de maio, acaba a quarentena, o dia 30 de maio, o dia que acabar a quarentena não significa que no dia seguinte a gente retoma o ritmo e vira normal. E ela fala que a gente não, as ferramentas que a gente adquiriu na vida até aqui não nos prepararam para lidar com um novo mundo que está por aí. A gente vai ter que se adaptar bastante. Então, se o pessoal não tiver né, o exercício ajuda muito isso, mas não se preparar, a saúde mental depois da Covid também vai para o saco, né? Desemprego, problemas, gente que morreu próxima, enfim. Isso hoje li um texto de uma amiga, de uma médica de esportes, ela é médica de wilderness, e ela coloca como exemplo a AIDS. O mundo mudou depois da AIDS. Mudou, deveria ter mudado mais, mas mudou. Quer dizer, hábitos mudaram. Agora é um pouco diferente, as coisas são mais agudas, não existe uma estratificação tão clara em quem precisa e quem não precisa tomar cuidado. O Brasil me preocupa demais, mais do que outras nações, porque o brasileiro é emocional demais, ele precisa ser um pouco mais lógico nesse momento. A gente está tendo um péssimo exemplo vindo de cima, de políticos de todas as facções pegando carona, se promovendo, e os raros que tomam uma ou outra medida correta acabam fazendo para ter ganhos outros, e espero que vocês se lembrem disso. Mas pense no brasileiro, que é aquele cara amoroso, que gosta de abraçar todo mundo. Isso acabou, pessoal. Vai demorar muito para a gente ter um mundo mais quente do ponto de vista físico, de contato, etc. A gente vai ter que encontrar outras formas das pessoas se confraternizarem, participarem. Eu acho que o home office, por exemplo, que é péssimo para a saúde, veio para ficar. Para algumas empresas estão percebendo por que eu obriguei esse cara a vir aqui por anos, quando ele podia fazer todo o trabalho de casa. Vamos botar no papel também. Qual é a matemática de quanto custa esse cara aqui na empresa, quanto ele custaria em casa? Infelizmente, o mundo é um negócio, é movido a negócio. E, por outro lado,
Quanto tempo... Imagine que daqui 2 meses abra um cinema. A pergunta para você, Daniel, você vai imediatamente no cinema? Não, não vou imediatamente no cinema. Não vou ser o primeiro, mas também não vou ser o último, Gabriel. Acho Não, que eu vou ser o mas... dos médios. Então, vamos imaginar que a maioria das pessoas seja dos médios. Olhem os hábitos, como é que eles vão mudar. Imagine, então, se você vai no cinema, alguém que tem refluxo, como eu, você espirra do teu lado. Você vai surtar. Eu escrevi outro dia uma poesia Realmente. sobre isso, 2 caras que começam a se pegar na rua porque um a 2 metros do outro tossiu, espirrou. E as desconfianças que já estão escarradas aí na mídia, as brigas no Facebook, horrorosas, de amigos se pegando, se ofendendo. Outro dia eu fui ofendido porque eu estava correndo na rua e falo, governador, quer me prender, eu estou aqui. Moro aqui em Moema, pode vir me prender. Eu e um monte de gente que corre a 2 metros no mínimo um do outro na rua. Não acho que eu estou dando mau exemplo para ninguém, eu estou fazendo o que eu posso. No meu prédio não tem uma academia que nem que esteja aberta, nem que permita que eu faça atividade, e eu tenho certeza que eu já estaria num sanatório se eu não pudesse sair ao ar livre para dar a minha corrida. Então, as pessoas, o meu medo dessas mudanças é a pessoa ficar mais inativa ainda. Porque se você sai para trabalhar, se caminha até o ponto de ônibus ou caminhava no metrô, quem sabe surja um prefeito decente em cada cidade e faça ciclovias decentes nos lugares onde elas são palpáveis. Eu também pedalei por aí esses dias. Que horror! Meu. As nossas ciclovias são horríveis. É um acidente prestes a acontecer. Falta, quem sabe, as pessoas se tornem mais educadas também. Algumas são muitas. Eu cometi algumas besteiras, porque não estou pedalando na ciclovia, estou pedalando na ciclofaixa, que é o que sobrou, né? As que para você se transportar. Mas você dá uma bobeira, você vai ser atropelado. E eu tenho visto gentileza dos motoristas, tenho visto ao mesmo tempo gente agressiva de monte por aí. Isso me preocupa muito. Mas a gente precisava preparar as cidades também do futuro para um distanciamentozinho, porque essa virose é uma. Aí as bestas do apocalipse falam que vacinas vão demorar 2, 3 anos. Não é verdade. Os protocolos têm que ser acelerados. É nas grandes tragédias, infelizmente, que surgem grandes descobertas. Então a gente vai ter que mudar aquele ensaio duplo cego, aquele não sei o quê, quem vai ser o ratinho que vai tomar placebo, quem vai tomar. Isso vai mudar tudo agora. A gente está correndo um pouco. Tem que correr meio na frente do prejuízo, não dá mais para correr tanto atrás do prejuízo. A gente já podia ter uma vacina contra coronavírus por causa da SARS. Não teve porque foram muito poucos casos e não atingiu diversos países. Aí não doeu não doeu aquela água gelada, você não se preocupa, mas a verdade é que já podia ter acontecido. A gente vai ter que correr na frente dessas coisas. Vamos falar de uma coisa boa que é um efeito não pensado e certamente não pensado pelo vírus, que é o irônico benefício ao meio ambiente. Como é que essa doença, enfim, o corona está beneficiando o meio ambiente? Bom, a poluição caiu uma barbaridade. Então, você anda por São Paulo sem os olhos vermelhos, você parece que está numa cidade do interior, então o carbono nunca foi tão jogado, tão queimado, tão pouco queimado, desculpa, a gente... por outro lado, precisa tomar cuidado, a gente está produzindo muito lixo em casa. Mas diversas atividades, a diminuição da indústria, assim por diante, é temporário, infelizmente, mas sim, a natureza está agradecendo. Aí você fala, Gabriel, você sai aí defendendo essa bandeira? Não, a bandeira que eu defendo, que como você, como as pessoas ligadas à natureza defendem, são as atitudes sustentáveis. Então, o que é que a gente pode fazer de melhor? Então, por exemplo, eu estou usando água filtrada em casa, eu não uso ar. Eu parei de falar, por quê? Que tem algo de errado com a garrafa plástica? Tem. É a garrafa. Compra uma jarra de vidro, estraga uma vez e pronto. E fica usando a sua jarra de vidro.
Tem muita coisa que a gente podia. A gente parou de desperdiçar comida também. Então, o brasileiro não teve guerras importantes. Essa é uma guerra. O brasileiro não teve. A classe média nunca conviveu com a escassez de produtos aí que outros países tiveram. Nós não estamos com essa escassez agora. Com o empobrecimento da população mais pobre, com a perda de emprego, pode ser que isso aconteça por questões financeiras, é muito ruim, mas a gente precisa aprender a não desperdiçar e a gente está preservando a natureza. Então, eu pedi uma pizza, que estão pedindo de monte, né? Os motoristas nunca entregaram tanta pizza na vida. Você vai jogar fora aquela meia pizza que você não comeu e que no dia seguinte... Opa! Você pensou, ou você come, ou sua família come, ou o porteiro do seu prédio come, ou outra pessoa. É hora de ser solidário e de não desperdiçar. As duas coisas têm que andar juntas também. E isso para sempre, quem sabe. E, bom, a gente está chegando ao nosso final. Eu queria fazer uma última pergunta sobre saúde pública. Como é que está a nossa saúde pública e para onde a gente vai? Quer dizer, já vi que você não está muito animado pelo rostinho aí. Não, essa é a grande ironia da Covid, Daniel. Estão faltando leitos. Em São Paulo, isso não é exatamente verdade. Estão faltando, pode ser que venham a faltar leitos, sim, na rede pública, como sempre faltaram. Na rede privada, não. O próprio novo ministro, que é um cara tecnicamente excelente, não estão nem dando tempo qualquer... Ele abriu a boca, já vem as interpretações, né? O sistema de saúde trabalha sempre com uma margem baixa de espaço, porque é caro demais. Então, você não tem 200 leitos de UTI no hospital, porque você quase nunca vai usar nem 150. Mas no SUS isso não é verdade. Durante muito tempo, a gente trabalhou próximo do limite na saúde pública. Bastou transbordar um pouquinho e a coisa engrossa. Então, no sistema público de saúde, a coisa é muito diferente. Eu trabalho num hospital, num sistema público, com ambulatório de medicina de esportes de aventura da Unifesp. E a gente tem muitos casos clínicos. Vou te dar um exemplo básico. O exercício e diabetes andam junto. Para tratar, melhorar o diabetes, o exercício é fundamental. Frequentemente, a gente faz a nossa parte, o médico, o residente, pedindo o exame da glicemia, hemoglobina glicada do cara, o exame volta 100, porque não tem reagente. Um dia falta isso, outro dia falta aquilo. Então, vim com o coletinho do SUS, a entrevista, muito bonita para boi dormir. A mim não convém, porque esses caras... nosso ministro antigo estava envolvido em falcatruas, os sistemas municipais... Olha que desgraça que está o Amazonas. Não tem 10, 20 leitos de UTI? O que é isso? Nunca se preocupou. Tem a população indígena, que a gente sabe ser mais suscetível, ter menos imunidade, por serem mais isolados, naturalmente. E a gente não tinha leitos para quase nada. É óbvio que surgem 20 pacientes graves, acabou. 20 pacientes já lotou o sistema. Será que... E aí cabe a você, que está ouvindo isso, as pessoas, quem sabe mudar dar um pouquinho mais de importância para o que realmente vale nos 45 do segundo tempo, menos para quanto o prefeito gastou com o carnaval, para quanto o governador gastou com a live do fulano e beltrano, enquanto alguns artistas estão pelo menos gastando seu tempo e fazendo live gratuitas, tem outros mostrando que não era o país da solidariedade. Pode até estar virando, mas não. Espero que vire agora. Joia. Bom, Gabriel, gostaria muito de te agradecer, te deixar aí aberto para falar as palavras finais. O livro sobre Homens e Tubarões, ele está disponível na Amazon até domingo, em e-book gratuitamente e no físico para quem quiser. O livro eu realmente recomendo, ele é lindo, as fotos são absolutamente sensacionais e para quem gosta de mergulho, para quem gosta de tubarão, realmente é um livro de referência que você precisa ter de qualquer jeito. Suas palavras finais, então, Gabriel. Agradecer ao Daniel e a todos. Escrever esse livro foi uma experiência única. O Daniel me tirou do marasmo, encheu minha paciência, eu fui atrás.
onde eu pude trazer minhas experiências, até um pouquinho de política, biologia, com amigos, Laurence, Marcelo Spillmann, não dá para eu citar todos aqui, que colaboraram bastante com esse livro. E esse momento eu queria deixar essa mensagem para vocês, pessoal. Se mexam, por favor, façam atividade física, pensem, usem esse tempo para pensar, para ler coisas importantes que te ajudem a esse novo mundo aí, que nós vamos receber, já estamos recebendo, infelizmente, às custas de uma cacetada, a mudar, quem sabe, a percepção das coisas, a olhar. Se você pode olhar pelos outros, que esses outros olhem de verdade para você também. Se você vai botar alguém para alguém dirigir as coisas, que a pessoa olhe para você e não para si própria. Eu estou começando a ver essa transformação e espero que continue, que a gente saia um povo muito melhor. Porque ser amoroso não basta. Basta ser solidário, bom de verdade. Eu sei que o brasileiro tem muito disso, mas pelos desgovernos que a gente tem tido, fica difícil. E faz anos e anos. Obrigado a todos e vamos lá, gente. Mexam-se. Saúde física e mental. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.